Mar Brasil de hoje nas águas de Porto Cervo, Itália, com os gigantes Max Yacht na Giorgio Armani Super Yacht Regata. Mas primeiro, vamos com os destaques da semana. Sexta etapa da SailGP. Etapa qualificatória da SSL Gold Cup. Taça Comodoro do Yacht Clube do Rio de Janeiro. E a clínica das classes Zilca 6 e 29 nas águas de Búzios, no litoral norte do Rio de Janeiro. Antes de começar, já curte, compartilha, se inscreve no canal e toca o sininho. Vamos abrir o programa de hoje indo direto para Nova York, Estados Unidos, na sexta etapa da SailGP. Depois da etapa do Rio de Janeiro das Bermudas, a equipe da Austrália, comandada por Tom Slingsby, faturou a terceira vitória consecutiva na temporada. A conquista coroou um dia brilhante para os australianos, que antes mesmo do início da primeira regata da série qualificatória tiveram que trocar o leme do barco que havia quebrado. Em uma final emocionante contra os britânicos e os canadenses, a Austrália conseguiu cruzar a linha de chegada em primeiro, com a Grã-Bretanha em segundo e o Canadá em terceiro. Os australianos ampliaram sua vantagem na classificação geral, 11 pontos à frente dos britânicos do Emirates, que ocupam a segunda posição. Foi uma etapa difícil para toda a flotilha, com 2 dias de condições extremamente difíceis e desafiadoras, mas uma colisão na largada da terceira e última regata da fase qualificatória representou um desastre para as equipes do Brasil, Itália e Estados Unidos. Foi para água muito animado hoje aqui, na velejar aqui em Nova York, na casa do nosso time, é sempre muito legal e é um lugar assim incrível de velejar. A gente teve um acidente, né, na largada da última regata e foi duro não poder correr essa última regata, a gente virou um sanduíche ali entre o italiano e o americano, que estava disputando a regata também. Mas assim, acontece. Por enquanto a gente não tem nenhuma notícia. Eu acho que é o que todo mundo está esperando agora, saber como vai ser esse processo do concerto. No começo parecia ter sido um pouco pior, mas nosso barco parece que são coisas bem consertáveis. Então a gente vai ver como o tempo dura. E quem vai explicar melhor pra gente sobre essa situação que aconteceu na SailGP é o juiz internacional de regatas Ricardo Lobato, o Blue, do canal Regras de Regata. Fala aí, Blue! Fala aí, galera! Que evento esse em Nova York, né? Primeiro no sábado, o vento forte não permitiu os barcos descerem. E no domingo, 3 regatas, valendo a vaga para a grande final, e um grande incidente ali na largada da terceira regata, envolvendo Itália, Brasil e Estados Unidos. Os italianos vinham adiantado para a linha, tinha muita corrente ali a favor, e eles tiveram que orçar, né, e ficaram correndo a linha, na largada de través, eles ficaram ali velejando, bem orçado para não largar escapado. Enquanto isso, vinha os Estados Unidos e o Brasil vindo um tempo muito bom, vinha mais de trás com velocidade, estabeleceu o compromisso por sotavento dos americanos, e os americanos não orçaram, não reagiram. E acabou que teve uma colisão envolvendo os 3 barcos, né? O Brasil ficou ali no sanduíche, no meio do italiano e do americano. Os 3 barcos desistiram da regata, então não teve nenhum protesto ali no momento, mas os juízes, dentro da janela de televisão, né, do broadcast, tomaram uma decisão de penalizar o barco americano com 7 pontos e o italiano por 4 pontos. Isso é à luz da regra 14, que é evitar colisão, porque o barco que vinha com direito de passagem era o italiano, ele era o barco sotavento, né, mesmo Amor, regra 11, e o barco, tanto do barco do Brasil quanto o barco dos Estados Unidos, tinha que se manter afastado. Só que o Brasil é perdoado da infração da regra 11, porque o americano não correspondeu à orça, né? Não se mantém afastado dele. Então, o Brasil acabou sendo isento de qualquer culpa desse incidente, né?
mas o júri entendeu que os italianos, mesmo com direito de passagem, poderiam ter evitado a colisão. Ontem, os italianos e os americanos pediram uma revisão dessa decisão, teve uma audiência com todo mundo, muitos dados técnicos e depoimentos de vários velejadores, né, sobre o que deveria ter sido feito para evitar o incidente. O pessoal tentando jogar a culpa ali no barco brasileiro, né, dizendo se ele se meteu no espaço que não tinha. Se ele poderia ter usado o reiki, né, do leme para jogar, embicar o barco e tentar evitar a colisão. Então estamos aguardando aí a revisão da decisão do júri. Seguimos navegando pelo mundo e atracamos em Neuchâtel, Suíça, etapa qualificatória da África e Oceania para a SSL Gold Cup Brasil 2026. A contagem regressiva para a SSL Gold Cup Brasil 2026 no Rio de Janeiro já começou. E logo no derrambrante cenário do Lago Neuchâtel na Suíça, com 2 rodadas de qualificatórias. Essa semana foi a vez da etapa da África e Oceania. Na semana que vem acontece a qualificatória europeia. Algumas equipes já se classificaram por meio de seus rankings nacionais, que são o caso da África do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Foram 3 dias de campeonato para decidir 2 das 40 vagas disponíveis para o grande evento, a SSL Gold Cup Brasil 2026, que será realizada em novembro e dezembro no Rio de Janeiro. Das águas suíças para as águas da Guanabara, na Taça Comodoro do Yacht Clube do Rio de Janeiro. 24 veleiros marcaram presença na raia no 4º final de semana da Taça Comodoro do Rio de Janeiro em 2 dias perfeitos para a prática do esporte da vela. Na classe HPE 25, com 14 barcos inscritos e 4 regatas disputadas, o campeão foi o veleiro Blue Shark, de Alessandro Pascolato, seguido do Salô de Marcelo Simetti em segundo e o Yala Yala de Daniel Wilcox em terceiro. Já na classe Ranger 22, com 10 barcos inscritos e 4 regatas disputadas, o campeão foi o veleiro Teclar, de Eduardo Ramalho, seguido do Meia Noite 2 de Eduardo Mendes em segundo e o Catraio Horus de Luiz Beckman em terceiro. Do Rio de Janeiro para Búzios. Antes do início da Búzios Sail Week das classes monotipos, teve clínica de vela para os velejadores das classes Zilka 6 e 29. Condições incríveis para a prática do esporte da vela em Búzios, no litoral norte do Rio de Janeiro, para a clínica das classes Zilka 6 e 29, na semana que antecede a Búzios Sail Week das classes monotipos. Os velejadores das classes Zilka 6 participaram de um treino especial, com a presença do bicampeão olímpico Robert Scheid. Já no 29, Nacho Varisco assumiu o treinamento das duplas. A atividade reuniu atletas de diferentes estados para dias intensos de aprendizado, trocas de experiências e aperfeiçoamento técnico em um dos principais polos da vela brasileira. Ótimo poder juntar um grupo, acho que tão promissor para o Ilka 6, para o Ilka no geral. Eu acho que o futuro da nossa vela no Ilka estava aqui essa semana, a gente tem muita gente boa. Eu fiquei muito feliz de estar aqui esses dias, dividir experiências. Os outros treinadores, Zé Irineu, Andrei, me ajudaram muito também, o Klaus estava aqui. E a gente conseguiu velejar bastante, 4 dias, pegamos todas as condições de vento, Búzios, uma raia incrível. Muito além da competição, a vela é um esporte para a vida, e poucas pessoas representam isso tão bem quanto o velejador e treinador Alexandre Paradeda. O que eu acho mais importante hoje de botar uma criança para velejar, botar um filho para velejar, é que ela forma
esses caras para a vida, entendeu? Os caras têm que, numa mudança de condição, numa mudança de situação, se adaptar e conseguir resolver aquele problema da melhor maneira possível, em vez de sentar no fundo do barco e chorar. Todo esporte, ou a maioria do esporte, te ensina sobre resiliência, te ensina sobre comprometimento, te ensina sobre foco, mas talvez poucos esportes como a vela te ensinam a se adaptar a uma mudança abrupta e que tu tem que resolver da melhor maneira possível. Isso acontece muito na vida adulta. Então eu não tenho a menor dúvida assim que a vela forma para a vida. E se liga aí, galera, nesse final de semana tem torneio Zé Carioca para a classe Optimist, Búzios Seliwick das classes Monotipos, e no próximo final de semana, dia 13 de junho, sábado, tem uma das regatas mais tradicionais e divertidas do calendário da vela nacional, a regata Ele e Ela nas Águas da Guanabara, Rio de Janeiro. Imperdível! E siga a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo náutico. E se liga aí que o intervalo é jato. Na volta o papo é sobre a Giorgio Armani Super Yacht Regata. Mar Brasil. Oferecimento. Marie Camille, um tapete e infinitas possibilidades. Ocean Pact, serviços para o uso sustentável do mar, do litoral e dos recursos marinhos. Bambu do Sana, a arte de viver na Mata Atlântica. Se você tem uma empresa, curte o nosso conteúdo e quer fazer parte do nosso programa como patrocinador ou velejar com a nossa equipe Malungo, entre em contato com o WhatsApp que aparece aqui na tela ou mande um e-mail para canalmarbrasil@gmail.com. E nas águas de Porto Cervo, Itália, aconteceu a Giorgio Armani Super Yacht Regata com brasileiros na raia. A gente participou pela terceira vez e conseguimos mais uma vitória. Foram 4 regatas, toda regata de percurso, corridas com regras de super yachts que são um pouco diferentes das regras normais de regata. Ao serem barcos tão grandes na nossa categoria, todos acima de 100 pés, assim, altera a regra de regata para cuidar um pouco mais da segurança. Então, você larga, cada barco larga a cada 2 minutos, não tem largada com outros barcos, e também você tem que manter o tempo todo uma distância mínima de 40 metros com os outros barcos. Parece que 40 metros é pouco, você se sente bem próximo mesmo, estava 40 metros de distância entre um barco e outro. E na equipe éramos 27. Tendo alguns brasileiros como o Gui Hamelman, André Miski e Leandro Azambuja. O resto da equipe sendo a maior parte latino-americana. O segundo evento que vamos fazer nesse ano vai ser Ibiza Joysei, em setembro. Um abraço a todos e até a próxima. Para quem ainda não assistiu nosso último programa aqui no canal Mar Brasil no YouTube, nós trouxemos alguns fatos, curiosidades e entrevistas sobre o mundo náutico. Vale a pena conferir. Gostou? Então vá lá, curte, compartilha, se inscreve no canal, deixa um comentário e toca o sininho. Até o próximo!